E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Por exemplo, Taiwan democraticamente escolhe não ser mais democrático e se unir à China. Claro, tem isso também. Ou seja, que eu acho difícil para a identidade nacional de Taiwan aceitar ser incorporada, ainda mais pelo que eles estão assistindo. Eles não têm essa visão romantizada que o Brasil tem da China, eles estão olhando para Hong Kong e estão falando assim, pelo amor de Deus. Aliás, o Japão está dizendo assim, se acontecer alguma coisa em Taiwan, nós iremos intervir e ajudar Taiwan. O Japão, porque ele sabe que ele vai ser o próximo, ou que, enfim, né, a ilha do lado vai ser tomada, Okinawa vai ser tomada, e assim por diante. Então, eu não consigo imaginar Taiwan, a população de Taiwan recuando e falando, tá, vamos se entregar à China. Como é que tá lá hoje, por exemplo, em termos da população? Porque tem muita gente que é contra, mas tem o pessoal favorável à China também. Então isso eu conversei ao longo das últimas semanas muito com colegas taiwaneses sobre a guerra na Ucrânia. E é interessante porque tem grandes discussões entre alunos em Taiwan sobre será que a gente vai fazer igual quando os chineses começam a invadir? Será que a gente vai ter a mesma coragem? Então nos cafés em Taipei até tem bandeiras ucranianas, etc. Né? Porque tem, de alguma forma, tem um processo de identificação, assim, porque esses caras estão... Tá vendo a água subir até bater no nariz, né? Exato, mas ao mesmo tempo tem pessoas que publicamente dizem o que os ucranianos estão fazendo é uma loucura, porque... Se entrega porque o que os russos estão fazendo na Ucrânia é uma tentativa de eliminar a cultura ucraniana, de um processo de assemelhar completamente tudo à cultura russa. E a Rússia não é exatamente um modelo econômico super atraente, né? Não cresceu a 10% ao longo de décadas. Enquanto Taiwan, sobretudo parte da elite econômica taiwanesa, obviamente, faz muitos negócios com a China, tem muito turista chinês que gasta muito dinheiro. Ou seja, acho que um pouco menos... não é consensual, né? Vamos resistir, eu prefiro morrer do que ter que fazer parte de alguma estrutura, tanto porque poderia ser algum arranjo meio ambíguo, né? Que já é, de certa maneira, a Taiwan não possui, como a Ucrânia, embaixadas ao redor do mundo, né? As linhas aéreas, é muito engraçado, as linhas aéreas ocidentais, eles tentam meio que evitar esse assunto. Então, quando você marca uma passagem para Taipei, assim, você pode escolher assim, Frankfurt, Alemanha, Paris, França. Aí Taipei é tipo, meio que não aparece o país, por quê? Porque a Lufthansa não quer ofender os chineses, mas também... Então, meio que finge que não existe. Então, muito catálogo, onde aparece a bandeirinha. Existe assim, a bandeira de todos os países, e Taiwan não sei, do ponto de vista assim, de design do catálogo, meio que não cabe a bandeira, porque colocar a bandeira de Taiwan ofende os chineses e colocar a bandeira chinesa ofende os taiwaneses. Então assim, eu não tenho um sentimento de ser uma nação do mesmo jeito que a Ucrânia tem, que é um país independente, que votou a favor da independência, que tem presidente, etc., e que tem o exército. Tudo bem, a Taiwan tem meio que um exército, e recebe ajuda militar, mas não vejo assim um consenso nacional de que assim vamos todos lutar contra eles. Mas, sobretudo entre parte da população, os ucranianos inspiraram muitos taiwaneses e se vê hoje em Taipei, nos cafés, nas casas, pequenas bandeiras ucranianas, uma espécie de solidariedade. Então, não será, se for uma invasão clássica, será um confronto devastador para ambos os lados. E o Joe Biden disse, vamos defender Taiwan. Ele não disse, vamos enviar armamentos. Ele disse, teremos tropas americanas defendendo Taiwan. Tudo bem que depois o governo disse, não, ele foi um pouco além, mas ele não disse, olha, nós não vamos. Ele não está sendo ambíguo. Por quê? Porque ele sabe que a partir do momento que os Estados Unidos dizem, tudo bem, Taiwan, então, para os chineses.
Os japoneses vão desenvolver uma arma nuclear em uma questão de 2 semanas, né? Assim, e aí, de repente, a palavra americana não vale mais nada nessa região. Então, nesse sentido, é uma situação complexa. Eu diria, se eu fosse assessor do governo chinês, eu diria de uma coisa mais paulatina, algum tipo de associação, aproximação econômica, cooptação das elites políticas e econômicas, mais do que chegar lá com querer tomar a ilha. Mas o Xi Jinping já adotou uma outra política, porque ele já escolheu e entendeu que ele tem uma janela de oportunidade nos próximos 5 anos de conseguir retomar, e esse é um dos grandes feitos que ele quer alcançar. E Taiwan tem passado por um processo de democratização muito profundo. E isso abriu a economia. Taiwan está, com todas as limitações que tem de estar inserida nas estruturas internacionais por causa dessa questão da China, ainda assim Taiwan está experimentando de uma nova vivência. Isso tem uma marca muito grande na população. Olha Hong Kong. E eu acho que o exemplo de Hong Kong é muito ótimo para a gente entender o que está acontecendo, porque as pessoas em Hong Kong elas estão resistindo e elas estão assim isoladas e vendo estão indo embora. Então, estão indo embora porque só que Taiwan já está enxergando as coisas acontecendo. E a população de Taiwan não me parece, por mais que a identidade nacional não seja autônoma e independente, mas é uma China diferente. É uma identidade nacional de uma China outra, que não é. E essa é a história. Porque os nacionalistas saíram, o Chiang Kai-shek saiu e foi para Taiwan combatendo os comunistas. E não quero mais essa identidade, não quero essa China, não acredito nessa China. Então, não é que Taiwan precisa ter uma identidade separada, como a Ucrânia tem com a Rússia. Mas a identidade nós somos uma China diferente. E nós queremos sobreviver como uma China diferente. E nós estamos vendo o que está acontecendo em Hong Kong e em outros lugares. E se eles vierem aqui, eles não vão deixar nós sermos essa China. Então, assim, para mim, e fora isso, que tem a pressão e o suporte dos outros. O suporte do Japão, dos Estados Unidos. Então não é qualquer coisa. Você está ali e você fala, bom, por que eu vou sucumbir se as maiores potências, os vizinhos ocidentais e democráticos e abertos e mais ricos estão do meu lado? Então, isso também te empodera, né? Te reforça a sua convicção de que acho que eu não tenho por que entregar isso para a China. O que a China... assim, trazendo para essa discussão do Dálio, né? Das mudanças da ordem internacional. Por que esse confronto de mudança de ordem acontece? Porque chega uma hora que o país que está em segundo lugar, né, nessa hierarquia, no caso a China, ele vira e fala assim, olha, eu quero fazer as coisas mais do meu jeito, porque eu me acho forte, poderoso e capaz. E uma das coisas que é super importante para eles é a história de Taiwan. Então, aí é a primeira grande demonstração internacional de efeito cataclísmico por parte da China, de demonstração, deixa eu fazer o que eu quero, porque eu posso. Porque eu sou poderoso o suficiente. Só que esse fazer o que você quer, nesse item, ele é de extrema sensibilidade com a segurança internacional do mundo. E vai envolver todo mundo. Por isso que esse é o gatilho, na minha concepção, e o estopim central do choque dessa possível transição. Porque a China não é um grande teste para ela. Eu tenho poder, eu sou grande, eu sou forte. O que adianta eu ser forte e grande se o meu território aqui... mais importante, não só do ponto de vista cultural, político, histórico, econômico, mas do ponto de vista geopolítico. Porque Taiwan é um grande porta-aviões, estacionado na frente. Tem a mesma importância geopolítica do que Cuba tem para os Estados Unidos. Com Taiwan, os Estados Unidos conseguem fechar a costa com o que a gente chama de First Island Chain, a primeira cadeia de ilhas. Você vai lá desde o Japão, descendo todas as ilhas Okinawa, tal, aí Taiwan, aí você continua descendo, você consegue criar um bloqueio naval que fecha a costa chinesa. Se a China quiser não ter essa dependência naval
como você colocou lá atrás, né? Que é uma dependência de, olha, nós escolhemos não dominar os oceanos do mundo e hoje a China não pode mais ignorar os oceanos, por mais que ela esteja tentando contrapor essa vulnerabilidade com a Rota da Seda, indo por terra, ela precisa da costa, porque ela precisa exportar e porque ela precisa de matéria-prima que vem do mundo inteiro. Se fizerem um bloqueio naval na China, acabou. A economia chinesa explode. Então, Taiwan não é só uma questão política e de teste da força chinesa. É um passe de libertação de uma vulnerabilidade geopolítica a maior de todas. Por isso que o confronto vai acontecer ali. E os Estados Unidos querem manter essa primeira cadeia, essa capacidade de continuar, né, fazendo o bloqueio naval. Então não é só assim, tipo, o que Taiwan quer? Não sei, tá bom, todo mundo de Taiwan vai falar, não, eu quero. Os Estados Unidos vai falar, desculpa, não vai ter. Vamos proteger essa minoria que não quer. E o Japão também vai falar, a minoria não quer, então nós vamos alimentar, dar todo o dinheiro, vamos fazer o que for. Porque isso não pode acontecer. Isso é uma peça no tabuleiro, uma movimentação da peça no tabuleiro do xadrez geopolítico mundial central, assim.